Oi pessoal, bom, vamos retomar nossa videoaula sobre negação, tautologia, contradição e equivalência lógica, ok? Bom, vamos começar falando da negação. Nós já sabemos que a negação ela é a inversão do estado. Lembram quando eu expliquei isso ainda na forma presencial, sobre tabela verdade? Negar é inverter. Então, olhem aqui, eu tenho um exemplo, a proposição P. Diz aqui, Hernani é professor. Como ficaria a negação? Ficaria não P e a forma escrita fica Hernani não é professor. Uma outra forma aceitável também seria não é verdade que Hernani é professor. Dá na mesma situação, ok? Então basta colocar o não. Aqui às vezes gera muita dúvida. Por exemplo, sábado choveu. Eu quero negar isso. A gente às vezes vê exemplos em que as pessoas podem até se equivocar. Ela pode dizer, sábado estava ensolarado. Isso não é a negação de sábado choveu. A negação de sábado choveu seria, sábado não choveu. Eu não posso falar mais nada sobre isso, correto? Então, negar é simplesmente inverter um estado, ok? Bom, vamos continuando aqui. Nós temos aqui também a negação de proposições compostas. Então, nós temos algumas regras. Vejam aqui. Eu vou analisar o conectivo que eu vou empregar. Então, a negação de uma conjunção. Quem é conjunção? É, P e Q. Então, P e Q, como é que fica a negação do E? O E, quando eu nego, ele vira OU. Então, o E negado vira OU. O P e o Q, você já sabe. Eu vou negar o primeiro, pego o E, transformo em OU e nego o segundo. Qual seria a minha resultante? Não P ou não Q, quando a sentença for uma conjunção P e Q. Então, eu até coloquei aqui como exemplo, forma textual. Hernani é estudante e professor. Como ficaria a negação? Olhando aqui para a forma, eu tenho não P, Hernani não é estudante, ou Hernani não é professor. Essa seria a sentença negativa para esse exemplo que eu coloquei aqui, Hernani é estudante e professor. Então eu vou ter que dizer que Hernani não é estudante, o E vira ou, eu digo também que Hernani não é professor, correto? Então eu coloquei aqui uma tabela verdade. Então vamos ver. A sentença P diz que Hernani é estudante. A sentença Q fala que Hernani é professor. Então vamos montar essa tabela. Eu tenho que ambas são verdadeiras. Primeira verdadeira, segunda falsa. Primeira falsa, segunda verdadeira. E as duas são falsas. Eu tenho aqui as proposições P e Q. A negação de P e Q. E eu tenho não P ou não Q, que seriam eles negados. Então, olha como fica bem tranquilo para a gente entender através da tabela verdade. O E, vamos olhar aqui, tô vendo aqui. O E, ele para ser verdadeiro, precisa que todas as sentenças sejam verdadeiras. Então, eu só tenho isso no primeiro caso, V e V, onde ele é verdadeiro. Então, eu só vou ter V aqui no primeiro caso. Os outros, V, F, falso. Falso, verdadeiro, falso, 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 falso. Ou seja, eu só tenho um caso que é verdadeiro, que é o primeiro, onde ambas as sentenças são, como diz a regra da conjunção. Aqui do lado eu estou negando P e Q. Vejam só, nós já fizemos P e Q. Eu vou negar P e Q, ou seja, eu vou inverter o estado desse daqui. Então aqui é V, eu nego, ele passa a ser falso. Onde é falso, eu nego, ele vira verdadeiro. Falso, eu nego, ele vira verdadeiro. Falso, eu nego, ele vira verdadeiro, correto? Aqui na última tabela é exatamente a mesma coisa. Vejam, a gente acabou de citar aqui. Para mim converter essa sentença em negativa, eu vou negar a primeira, vou fazer a multiplicação do não pelo P, eu vou obter não P. Não E vira OU, e o Q vira não Q. Vejam que eles são idênticos, né? FF, VV, VV e VV. Ou seja, eles são análogos, né? Nós temos aqui não P e Q,
equivale a não P ou não Q, exatamente como a gente explicou anteriormente. Vamos descendo aqui para a gente entender agora a disjunção, ou seja, o ou, né? Aqui é um erro. Tá aqui. Não, não é não. Desculpa, eu que estava lendo errado. Eu tenho a sentença aqui, gente. P ou Q. Negando fica não P, o ou vira E, olha ele aqui, e o Q vira não Q. Essa é a sentença negativa, correto? Então, o que eu neguei? O ou, que virou E, porque eu estou tratando da disjunção. Então, vamos ao exemplo na forma textual. Hernani tem conta no Itaú ou conta no Santander. Negando, teríamos Hernani não tem conta no Itaú e não tem conta no Santander, correto? Então, dessa forma, a gente entende a negação da disjunção. Para treinar, vocês podem fazer a mesma coisa no exemplo que eu fiz aqui, ó. Vocês podem fazer agora para P ou Q, não P ou Q e não P e não Q. Tá só invertendo essa tabela que eu usei aqui como exemplo para treino, vocês podem fazê-la usando agora o ou. Aí vocês vão identificar exatamente o que eu identifiquei aqui, que essas duas colunas, elas são idênticas, tá? Elas são equivalentes. Agora vamos entender a negação de uma condicional. A negação da condicional é a negação do se então. Olhem para cá. Eu tenho P implica que, negando fica P e não que. Então, vamos prestar atenção na forma textual. Se Hernani aplica dinheiro, então ele tem conta no Itaú. Negando ficaria Hernani aplica dinheiro e não tem conta no Itaú. Hernani, como é que a gente vai fazer para entender a negação de uma condicional? Vamos abrir agora aqui um outro aplicativo, um Paint 3D, para a gente explicar como é que funciona a condicional lá. Bom, vamos fazer aqui, para ficar mais claro. Eu tenho a sentença P implica que. Então, nós já sabemos que P implica que ele tem uma equivalência lógica, que é a negação do P ou o Q. Então, essa primeira P implica que equivale a não P ou Q, tá? Então, se eles são equivalentes, aqui eu não posso negar. Eu não tenho como negar esse conectivo, no caso a implicação. Então eu vou ter que transformar na equivalência. A equivalência da implicação é a negação do primeiro ou o segundo. Agora sim eu posso negar. Então vamos entender como eu vou obter a forma negativa da implicação. Eu vou fazer isso aqui, ó. Agora eu vou colocar aqui um colchete. Opa. Ó, eu vou colocar um colchete no não P ou Q, para ficar mais claro, tá? E vou negar mais uma vez. Então, ó, o que eu vou fazer de fato? Não P ou Q é a mesma coisa que P implica Q, eu vou negar essa sentença. Então, na negação, ó, vamos obter uma resultante. Vou colocar ela aqui embaixo. A negação da negação, ou seja, não, P, eu tenho quem? O próprio P. Eu vou ter agora a negação do ou, eu vou ter o, aqui embaixo, o E, correto? E a negação do que, eu vou obter o não que. Opa, chegamos então à forma negativa da implicação, tá? Então, P e não que é a forma negada de P implica que. Bom, agora que nós já entendemos a negação da condicional, né? Vamos entender a negação de uma bicondicional, ou seja, do P implica que. Bom, a gente só precisa entender o seguinte, que P implica que, deixa eu passar lá para o Paint 3D. Ó, tá aqui eu tenho P implica que. Retomando, nós temos aqui, ó, P implica que, eu tenho na verdade o quê? O P implicando o que, perdão, P implicando o que, e eu tenho a volta, que é o que implicando
o P. Pronto. Então, o que é a bimplicação? A bimplicação está aqui, ó. É P implicando Q, aqui, e a volta Q implicando P, correto? Olhando para cá, eu já posso negar? Ainda não, ó. Eu ainda tenho esse conectivo aqui, ó. O conectivo da implicação. Eu não posso negar a implicação. Eu vou ter que convertê-lo para uma forma que eu posso. Nós já estudamos agora há pouco. Hernani, então a gente vai fazer o seguinte, eu vou pegar esse P implica Q e vou achar a sua equivalência, que é não P ou Q. Vou repetir o E e vou pegar esse aqui, ó, Q implica P, vai ser quem? A negação do primeiro ou o segundo. Pronto, agora sim, ó, se vocês analisarem, eu já posso negar todo mundo. Ó, eu tenho aqui não P ou Q, que equivale a P implica Q, repetir aqui o conectivo, e aqui eu tenho Q implica P, equivale a não Q ou P. Só relembrando mais uma vez, eu vou, na implicação, eu vou negar o primeiro, eu vou tirar a implicação, botar o ou e vou repetir o segundo, correto? Agora sim, eu já posso negar. Então, eu vou colocar um colchete aqui, só para a gente visualizar melhor, um colchete no início e no final, tá bom? E agora eu vou negar todo mundo. Então, digamos que eu vou fazer isso aqui, ó. O processo é esse. Eu vou negar todo esse povo aqui. Perdão. Pronto. Então, vamos descobrir quem é a forma negada da bimplicação. Ó, multiplicação dos sinais. Aqui eu tenho não, não. Eu vou obter o P. Não ou eu obtenho o E. Não e eu repito o Q. Negando aqui o E, eu obtenho o ou. Continuando. Eu vou negar agora o não, 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 vira que, né? Eu nego duas vezes, eu afirmo. Então eu tenho agora aqui a negação do ou, eu vou ter o E, e a negação do P vira não P. Opa, chegamos ao que eu queria, a forma negada da bimplicação. Então, ó, P bimplica que, quando eu nego, ele vira essa sentença aqui, ó, P e não que, ou que e não P. Dessa forma, a gente finaliza a negação da bimplicação. Bom, continuando agora, a gente vai entender o que é uma tautologia, né? Quando vocês montaram a tabela verdade, a gente pode ir um pouquinho mais além. Quando vocês fizeram a avaliação que vocês montaram e não me deram uma definição da tabela. Agora a gente já vai poder dar essa definição. Vejam só. O que é uma tautologia? Tautologia é uma proposição cujo valor lógico é sempre verdadeiro. Ou seja, a resultante da minha tabela é toda V. Vejam aqui, eu coloquei a sentença P ou não P. Ela é uma tautologia por quê? Por seu valor lógico sempre é verdadeiro. Olha a tabela verdade. Sentença P, não P, então eu tenho V, F, e eu tenho F e V, correto? Então o que a gente tem aqui? P ou Q. Só lembrando a regra do ou. O ou, se tiver pelo menos um verdadeiro, ele será verdadeiro na resultante. Então aqui eu tenho V ou F, verdadeiro. F ou V, também é verdadeiro. Ou seja, a minha resultante aqui, ela é toda verdadeira. Então eu posso afirmar, essa minha tabela aqui é uma tautologia. Vamos olhar o segundo exemplo aqui de baixo. Ó, eu tenho aqui a proposição. Inclusive, eu queria que vocês prestassem atenção, porque está errado na apostila a grafia. A proposição P e Q implica P. Aqui é uma biimplicação, tá, pessoal? Aqui, ó, não é uma implicação, é uma biimplicação. Depois eu queria que vocês alterassem lá na apostila de vocês. Eu estou afirmando que ela é uma tautologia, porque a última coluna, que é essa daqui, ó, que é a resultante, ela é toda verdadeira. Então, só fazendo a nossa tabela, olhem para cá. Então, eu tenho P e Q, VV, VF, FV e FF aqui. E eu vou ter agora P e Q. Quem é P e Q? A conjunção só é verdadeira quando as duas são verdadeiras, só no primeiro caso. Ou seja, eu tenho aqui verdadeiro apenas no primeiro caso, os demais
todos são falsos. A biimplicação ela vai ser verdadeira quando eles forem iguais. Então, eles só vão ser iguais aqui no primeiro caso e no último caso, onde eu tenho VV e FF, eles são verdadeiros. Nos demais, eles são, falsos, correto? Então, agora vamos à nossa resultante. O que é a resultante? A resultante é a implicação daqui da nossa terceira com a quarta coluna, tá? Então, eu tenho V implica V, verdadeiro. F implica F, verdadeiro. F implica F, verdadeiro. F implica V, verdadeiro. Percebam, eu tenho que toda a minha resultante, tá, é verdadeira. Então, eu tenho uma tautologia, tá? Então, tautologia é o estudo da verdade na nossa tabela, ok? Da mesma forma, nós temos a contradição. A contradição é quando eu tenho toda a tabela falsa. Por exemplo, aqui, P e não P, eu vou ter V, F, F e V. Então, V e F é falso, F e V é falso. Vejam, a resultante toda é falsa, nós temos uma contradição, correto? Bom, após a contradição, a gente finaliza com a contingência. A contingência é quando uma proposição não é tautologia, nem é contradição. Ou seja, quando a minha resultante da tabela ela é um mix de V e F. Pode ter um V e 3 Fs, ou 3 Fs e um V, tanto faz. Quando eu não puder afirmar que todas são verdadeiras ou todas são falsas, eu tenho aí uma contingência. Continuando agora, a gente vai abordar um pouco sobre equivalência lógica ou proposições logicamente equivalentes. Pessoal, é o seguinte, a gente fala que duas proposições são logicamente equivalentes quando a resultante das suas tabelas verdade são iguais. Ou seja, se eu tenho duas tabelas e a resultante delas são iguais, eu posso falar que essas proposições elas são logicamente equivalentes. Aqui embaixo na apostila, eu coloquei alguns exemplos bem básicos. P e P é P. Porque P e P só dá ele mesmo. Exemplo, Jesus é rei e rei. É a mesma coisa que Jesus é rei. P ou P é o próprio P também. Hernani foi ao cinema ou ao cinema. O que eu estou dizendo com isso? Que Hernani foi ao cinema. Depois vocês corrijam aí, por gentileza, na apostila que está errado. P e Q é a mesma coisa que Q e P. O rapaz é forte e veloz. É a mesma coisa que dizer que o rapaz é veloz e forte. Percebam, são equivalentes. P ou Q é a mesma coisa que Q ou P, ou seja, invertendo. O sino é branco ou azul é a mesma coisa que dizer que o sino é azul ou branco. Agora eu tenho aqui a biimplicação. Então eu tenho Q biimplicando P. Aqui nós temos o quê? Amo se e somente se vivo. É o mesmo que vivo se e somente se amo. Aqui agora eu tenho P implica que eu tenho que particionar como nós fizemos agora há pouco lá em cima. P implica que eu tenho P implica que e a volta que é Q implicando P. Olha como fica. Amo se e somente se vivo. É a mesma coisa que equivale a se amo, então vivo, e se vivo, então amo. Para facilitar, a gente colocou essa tabelinha aqui. P e P equivale a mesma coisa que P. P ou P é o próprio P. P e Q é o mesmo que Q e P. P ou Q é o mesmo que Q ou P. P implica Q é o mesmo que Q implica P. Só as inversões, né? P implica Q implica P. E o último, P implica Q, equivale ao que nós já fizemos agora há pouco, lá em cima. P implica Q e Q implica P. Lembra que a gente fez essa última aqui no momento em que eu fui demonstrar a negação da biimplicação. Para que eu possa demonstrar essa negação, o que a gente fez? Eu fiz a sua equivalência. Eu transformei uma biimplicação em duas implicações, indo e vindo. Ok? Então, com isso aqui fica bem fácil da gente entender a equivalência. Aqui agora eu apresento a equivalência condicional, que é também bem simples, nós já vimos, só revisando, né? P implica Q, equivale ao quê? Eu tenho a negação da primeira,
é a implicação da negação da segunda. Então, eu tenho aqui, ó, se P, então Q equivale. Se não Q, então não P. Só recapitulando, P implica Q é não Q implica não P. Isso é uma regra bem interessante. Eles cobram muito em concurso, né? P implica Q equivale logicamente à negação do Q, implicando a negação do P. Olha o exemplo na frase. Se chove, então me molho. É a mesma coisa que se não me molho, então não chove. Segundo exemplo, se P, então Q, fica não P ou Q. O contra-exemplo é se estudo, então passo no concurso. Eu tenho o quê? Não estudo ou passo no concurso. Eu coloquei para ficar mais fácil uma tabela. Olha só. P implica Q, não Q implica não P. P implica Q, não P ou Q. Então essas duas aqui é bem interessante que a gente memorize e entenda, tá? Que a implicação, ela tem esses dois formatos de equivalência, tá? Eu tenho tanto a negação do segundo implicando no primeiro, que é esse caso aqui, e eu tenho a negação do primeiro, a retirada do conectivo, se então a colocada do ou e a colocação do segundo, que é o próprio Q, não P ou Q. Aqui, equivalência do símbolo, que é exatamente o que a gente aprendeu lá no início, que são as negações, né? Ó, não P e Q equivale a não P, o E vira ou, não Q. Não P ou Q fica não P e Q. Não P implica Q, fica P e não Q, tá lá em cima a demonstração. E a negação da bimplicação, nós já fizemos, tá lá em cima demonstrado, é P e não Q ou Q e não P. Algumas outras equivalências aqui, são exemplos também, ó. P e P ou Q, então fica Paulo é feio e Paulo é feio ou Pedro é bonito, equivale a Paulo é feio. Paulo é feio ou Paulo é feio e Pedro é bonito, equivale a Paulo é dentista. Opa, há um erro aqui, pessoal, de digitação. Por favor, ignorem esse nosso segundo exemplo aqui, ele está fora de contexto, ok? Então, o que nós temos, na verdade, é P e P ou Q equivale a P, e P ou P e Q equivale ao próprio P. Argumento. Argumento é a relação que associa um conjunto de proposições, chamadas de premissas do argumento, a uma proposição R, chamada de conclusão do argumento, ou a nossa resultante. No lugar dos termos premissa e conclusão, podem também ser usados hipótese e tese, respectivamente. Olha esse exemplo de argumentação, pessoal. P1. Todos os manauaras gostam de farinha. P2. Todos os amazonenses gostam de peixe. Logo, olha a conclusão do meu argumento. Todos os manauaras gostam de peixe. Se eu afirmo para vocês que todos os manauaras gostam de farinha e todos os amazonenses gostam de peixe, eu estou entendendo o seguinte, que todos os manauaras são amazonenses, e de fato são. Para que eu seja manauara, eu também sou, né? Eu preciso ser amazonense, correto? Então eu estou afirmando o seguinte, que todo manauara gosta de peixe, por quê? Porque todo amazonense gosta de peixe, e eu sei que todo amazonense também é um manauara, ok? Segundo exemplo, todos os médicos andam de branco. José anda de branco, logo, José é um médico, tá? Isso aqui é só um exemplo para ficar claro. É uma suposição, né? Que todo médico anda de branco. Antigamente era assim, hoje nem tanto. Mas o fato de uma pessoa estar andando de branco não quer dizer que ela é médico. Pode ser outra coisa, né? Bom, agora para finalizar, eu deixei aqui umas 3 questões, né? Fora os exemplos resolvidos que estão aí em cima, na apostila, para vocês tentarem fazer. Bom, vamos ao gabarito delas agora. Primeira questão. Da CESP, do ano de 2014. Determine a negação da proposição Lívia é estudiosa e Marcos decora. Bom, vamos entender. Eu fiz aqui no Paint as duas sentenças. Sentença P, Lívia é estudiosa. Sentença Q, Marcos decora. Então, o que de fato nós temos lá, a nossa proposição é P e
que. Ou seja, Lívia é estudiosa e Marcos decora. Ele quer saber a negação. Então, a negação de P e Q é não P, o E vira ou e o Q vira não Q. Então, a resposta correta seria não P. Lívia não é estudiosa ou Marcos não decora. Vamos ver onde está essa proposição aqui. Lívia não é estudiosa e Marcos não é. Lívia, letra C, não é estudiosa ou Marcos decora, não é. Letra D, Lívia não é estudiosa ou Marcos não decora. Então tá aqui a questão correta, letra D, certo? Espero que tenham acertado. Vamos à segunda, da SES Gran Rio de 2012. A negação da proposição. Todo professor de matemática usa óculos. Pessoal, aqui tem que ter muito cuidado. A gente às vezes vai na pressa e acha que a negação de todo é nenhum. E não é. Vejam, a negação de todo seria algum não, pelo menos um não, ou existe algum que não. Essa seria a forma de negar o todo e não nenhum. Então, de cara, a letra A está descartada. Ninguém que usa óculos é professor de matemática, também não é. Letra C. Todos os professores de matemática não usam óculos, também não é. Eu não estou negando, né? Continuo com todos aqui. Existe alguma pessoa que usa óculos e não é professor de matemática, também não é. E a letra E. Existe algum professor de matemática que não usa óculos. Então, essa seria a sentença a ser marcada. Então, nessa segunda questão, a gente marca a letra E. Existe algum professor que não usa óculos. Então, para a sentença, muito cuidado aí, hein? Para negar todo, descartem esse nenhum, tá? Todo ou pode ser algum, não, ou pode ser pelo menos um, não, ou uma terceira situação seria existe algum que não, certo? Então, letra E. E a terceira? A negação da proposição Brasília é a capital federal e os territórios federais integram a União. Bom, é bem simples. Então, aqui nós temos a sentença P, Brasília é a capital federal. Conectivo E a sentença Q, os territórios federais integram a União. Então, é bem fácil. Então, vai ser Brasília não é a capital federal ou os territórios federais não integram a União. Então, fica aqui a letra B, ó. Brasília não é a capital federal ou os territórios federais não integram a União. Bem simples essa também, né? Só aplicação bem básica da regra, ok? Espero que tenham entendido esse assunto, pessoal. Eu vou agora passar uma lista de exercícios para vocês. Logo, logo vou estar disponibilizando e a gente vai para o nosso próximo assunto. Muito obrigado.